E não é que eu gostei do filme de Natal do Hassum? Fala galera, então, Leandro Hassum estrela Tudo Bem no Natal que Vem, grande lançamento, né, nacional de filme de Natal, estrelado pelo Hassum, lançamento da Netflix, exclusivo da Netflix. E uma coisa muito interessante que assim, o padrão que é realizado esse filme, tá? Ele segue muito o padrão das comédias nacionais, principalmente dirigidos pelo Roberto Santussi e estrelados pelo Leandro Hassum, tá? O Roberto, ele é um diretor que pegou muitas comédias principalmente dessa última década aqui. E o Hassum, ele faz, cara, é quase o mesmo tipo de comédia dos outros filmes que ele estrelou e que são sucessos de bilheteria, porque são filmes que conseguem abranger um público muito grande, né? E querendo ou não, esse público hoje muito grande, ele tá inserido na Netflix, sim, a Netflix, mesmo sendo o serviço de streaming mais caro, né, que existe disponível hoje no Brasil, ele tá, cara, presente já com muita gente, com uma amplitude muito grande, já até de faixa etária de público, inclusive de densidade de público, inclusive isso pegando um público muito mais amplo, tá? E que, obviamente, que consome muita coisa nacional, tá? E por consumir muita coisa nacional, esse produto, ele encaixa perfeitamente para tudo que a Netflix precisa conquistar e ainda mais, tipo, não só conquistar, solidificar no mercado, né, nacional. Esse filme, ele tem, cara, duas características que são principais, tá? E que são de referências de filmes dos anos 80, tá? Dos anos 80 ali, começo dos anos 90. Inclusive, esses dois filmes são estrelados pelo Bill Murray, tá? Que é um cara incrível, que não preciso falar nada desse cara, ele é um ator magnífico. E esses dois filmes são O Feitiço do Tempo e Os Fantasmas Contra-Atacam, tá? E eu assisti muito já esses filmes na minha vida já. Inclusive, até tem uma crítica aqui, tá? De um filme estrelado pela Olivia Munn, que também estreou na Netflix nesse ano, que utiliza muito a noção do feitiço do tempo, só que utiliza muito mal. E aqui nesse filme do Hassum, ainda bem que esses dois elementos são trabalhados de uma forma que funciona muito bem, tá? O que acontece assim? O Hassum interpretou o Jorge, e o Jorge ele nasceu no dia 25 de dezembro, ou seja, ele nunca teve um aniversário. Tá? E isso já fica claro no prólogo do filme ali, na apresentação inicial que tem, porque ele nunca gostou de comemorar seu aniversário, porque a data de 25 de dezembro é o Natal, então por ele comemorar o aniversário dele junto no Natal, ele nunca gostou de comemorar o aniversário, ele nunca gostou do Natal. Então ele tem um grande problema com o Natal. Isso mudou um pouco na vida dele, somente quando ele se casou e principalmente quando ele teve filhos. Ele tem 2 filhos, né? Que daí o Natal começou a ter um sentido diferente, mas ao mesmo tempo ele nunca gostou de comemorar o aniversário dele, né? Ele comemorou muito mais o Natal por causa dos filhos, mas não por razões pessoais, ele não mudou, tá? E isso tem muito sentido para tudo que acontece, tá? O filme, obviamente, ele tem muito de uma coisa mística de Natal, né? De uma coisa que funciona quase como um conto de Natal, que é basicamente utilizando daí sim essas referências do Feitiço do Tempo, que é voltar sempre para o mesmo dia, né? E a diferença no caso aqui desse filme é o quê? Ele sempre volta pro dia 24 de dezembro, é sempre véspera de Natal na vida dele. É sempre aquele momento onde ele mais sofre, né? E a gente acompanha no primeiro dia dele inteiro, né? Que é no 24 de dezembro, na véspera de Natal do dia 24 de dezembro de 2010, que a gente acompanha todo o sofrimento dele e quanto que ele tá em momento... Ele simplesmente deixa passar aquele dia, ele não consegue aproveitar aquilo como uma família, né? Ele não tem esse senso de família. Isso é representado bem pelo sogro dele. O sogro dele teve um derrame e o sogro dele aqueles elementos que tem de roteiro, né? Ele era um Papai Noel que se apresentava para as crianças quando ele ainda tinha condições de fazer isso. Então ele tem bem a representatividade do que é o Papai Noel e a representação do que é o Natal. Inclusive, né? Ele é um velhinho com barba branca e tudo mais, para ficar mais claro ainda para o espectador, porque esse filme, cara, ele fala para todos os públicos, né? Como eu falei no começo, ele é abrangente para toda essa amplitude que tem de público e principalmente utilizando esses elementos tão bem utilizados pelo Roberto e pelo Hassum, a forma de dialogar com todo esse público, né? Então, aquele elemento ali do sogro, barba branca, velhinho, já é também mais uma força pro roteiro, porque o roteiro quer contar nesse conto de Natal. E por que ele tem, para mim, também os elementos dos fantasmas se divertem, tá?
Principalmente porque no Fantasmas Se Divertem, ele precisa ter sim uma transformação em relação à família. Tá? Lá, obviamente, que o personagem do Bill Murray no filme é outra coisa, tá? É outra coisa, ele já é uma pessoa que simplesmente se fechou para qualquer tipo de sentimento, ok? Só que ele precisa sim ter de novo aquela representatividade do que é ter uma família, do que é ser amado, do que é amar a todos e realmente aproveitar a data do que é o Natal, porque o Natal é família. Né? E aqui muito se assemelha a também toda a situação que precisa ter uma transformação, que é a jornada do personagem do Jorge, do personagem interpretado pelo Hassum. Tá? Que se acaba, querendo ou não, tendo uma diferença do Feitiço do Tempo, porque no Feitiço do Tempo é algo muito mais pessoal do que em relação à família. Né? E nos Fantasmas Se Divertem tem sim essa relação pessoal, sim, mas em relação à família também. Então os elementos todos funcionam. E a gente vê essa sequência de anos e anos e anos, até chegar em 2030, já tendo acontecido muitas coisas, e a maneira como o roteiro vai lidando, né, com a gente em relação também a mostrar como a família lida, né, com as situações, porque o personagem do Jorge, ele sempre acorda no dia 24 se lembrando do que aconteceu apenas no 24 do ano passado, 24 de dezembro do ano passado. Então tudo aquilo que o personagem viveu durante o resto do ano, ele não se lembra de nada. Aquele dia 24 de dezembro como se fosse uma lacuna no tempo para aquele personagem, ou seja, ele sempre vai ser o Jorge de 2010 no decorrer dos anos que virão pela frente. E no decorrer do ano inteiro, ele é o Jorge como se fosse uma sequência, né, que pula aquele 24, ou seja, uma coisa meio confusa, mas que o filme consegue entregar essa informação de maneira muito leve e muito clara, que funciona muito bem. É óbvio, tá, que o Hassum ele tem sim alguns excessos, tá? Quem já viu algum filme do Hassum é óbvio que ele tem excessos, tá? Isso está muito presente na maneira como ele faz essa comédia acontecer, só que aqui isso não me incomodou em nenhum momento, tá? Mesmo esses excessos, eles não são coisas que prejudicam qualquer tipo de experiência para ficar forçado ali, tá? E mesmo que ficasse, cara, um pouco forçado, esses elementos eles funcionam muito bem para essa abrangência do público, porque o público gosta também disso, o público gosta muito da maneira como o Hassum faz essa comédia, ou seja, isso tudo funciona. Então se não funcionasse para mim, de repente estivesse funcionando para ti. Mas nesse caso do filme, tudo o que aconteceu ali funcionou muito bem, o filme conseguiu me ganhar nessa maneira como ele estava sendo representado, todos esses elementos, todas essas referências. E até inclusive tem um outro detalhezinho assim que eu prestei muita atenção, que me chamou logo de cara, que ele tem alguns efeitos, tá? Que é como se fosse de uma leve de uma arpinha em momentos onde o personagem tem algumas lembranças ou alguns momentos onde dá um leve de um toque nele, assim, ele tem alguma sensação, e é um som muito parecido como utilizado no De Volta para o Futuro. Nos 3 filmes do De Volta para o Futuro, quando o personagem do Marty McFly, lá interpretado pelo Michael J. Fox, também tem esses momentos, e até um pouco do Doc Brown também tem, né, esse sonzinho utilizado da mesma forma, que é esses momentos de leve descoberta que o personagem tem alguma coisa. E aqui o som é quase igual, tá? Para não dizer igual, ele é quase igual. Então eu vou encarar muito mais como uma referência do que uma cópia, tá? Mas ao mesmo tempo é uma coisa que preenche muito bem, é uma coisa que funciona muito bem, como ele está sendo utilizado nos momentos do personagem. Então assim, cara, para conto de Natal tá ótimo o filme, tá muito interessante porque ele tem sim um momento onde ele tem uma virada, né? É uma jornada de um personagem. A gente, querendo ou não, já sabe o final, a gente identifica o final logo de cara porque ele é assim uma comédia, tá? Mas é muito interessante ver como eles lidaram com essa jornada. E o filme tem sim outros elementos, né, além dessa comédia, porque a gente está sim falando de um conto de Natal. Então é isso, galera, fica aqui a indicação. É um filme que funciona muito bem, um filme muito legal, um filme que eu me diverti, que eu ri, que eu me emocionei e eu gostei sim de um filme do Hassum. Não esquece de curtir o vídeo, assinar o canal e Take 04, viva o sonho aqui.